Você sabe quantas Bics são vendidas no ano? Eu não tenho a mínima ideia. Dessa aí, ó, só Dessa dessa. aqui, Só dessa, dessa aí. dessa braba. Na mínima ideia. Não Não, quer... Põe o número. não tem- Por Você vai ano. errar, cara. Lógico. Você vai errar. Quantas bics são vendidas por ano? Exato. 1 milhão de bics? Não existe transformação ou formação sem pessoas. Uhum. Cara, não existe. Tudo começa pelo pilar pessoas. As pessoas têm que gostar daquilo que fazem para produzir o seu melhor. A pergunta certa, no momento certo, pode mudar o jogo. Está no ar, com muita alegria, o dia que eu esperei tanto para narrar para o mundo, que é o dia zero. Eu estou segurando aqui nada mais nada menos que uma Bic. Eu acho que talvez a maior simplicidade que o mercado pode nos informar, né? Ter uma Bic com esse design que vende tanto há tanto tempo. Eu estou aqui na minha frente com o André Paes, o CFO da nossa querida Bic. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo? E aí, Luciano? Sempre, cara. Se não tá ótimo, pode melhorar e ficar mais ótimo ainda. Né? Eu acho que é acordar todo dia e ter essa vontade de fazer um dia novo é sempre importante. E por mais simples que seja, ela tá presente aí na mão de quase todo brasileiro. Você sabe quantas Bics são vendidas no ano? Eu não tenho a mínima ideia. Dessa aí, ó, só Dessa dessa. aqui, Só dessa, dessa aí. dessa braba. Na mínima ideia. Não Não, quer... Põe o número. não tem... Por Você vai ano. errar, cara. Lógico. Você vai errar. Quantas bics são vendidas por ano? Exato. 1 milhão de bic? São 300 milhões de Bic, cara. Você errou por pouquinho. Por Cara, pouquinho só, cara. 300 milhões de um produto que vem com design Só aqui incrível. no Brasil, tá? Só no Tô Brasil. falando de Brasil só. Pô, que legal. Pessoal, então vocês já podem se preparar. E eu tô muito feliz porque é na simplicidade dessa caneta, da grandeza da Bic e com a sua presença aqui que a gente inaugura um dos projetos que estava engavetado na minha vida e que eu estou extremamente feliz. A gente estava conversando agora há pouco, né, André, sobre levar propósito, levar prosperidade, levar a pílula de conhecimento que as pessoas se tornem uma versão melhor do que é hoje. Então, bora começar? André, conta um pouquinho pra galera aí, quem é o André? Né? Apesar de eu já ter lido a sua bio, tá maravilhado, América Latina, mas de verdade, as pessoas nem imaginam o que é uma cadeira de CFO. Acho que a primeira pergunta, acho que é interessante o que é um CFO, o que um CFO faz e conta um pouquinho aí de quem é o André, primeiro atrás desse CFO maravilhoso. Ah, legal, cara. Primeiro, é uma honra para mim estar aqui. A gente falou ali atrás, como você mesmo mencionou, ver o brilho nos seus olhos e a tua alegria de estar começando esse projeto novo, que eu tenho certeza que vai voar, porque fala de pessoas e fala de propósito. Legal. E já te parabenizando pela iniciativa. Só espero corresponder aí a esse brilho Na nos olhos. simplicidade estamos juntos. Maravilhoso. Cara, não dá para falar do André CFO sem falar do André pessoa, cara. Eu acho que eu tenho 52 anos, mais de 30 de estrada profissional, na verdade 33 anos já de estrada profissional, então comecei a trabalhar bastante cedo, mas eu sempre fui um moleque muito ativo. Eu sou, apesar desse corpinho maravilhoso, esbelto, essa altura fantástica que eu tenho de 1,70 m, todos os esportes que você pode imaginar na sua vida eu já tentei fazer. E eu digo tentei, porque obviamente se eu estou como CFO eu não consegui fazer nenhum, né? Mas a minha vida foi Mas conta um pouco aí. Tipo, eu calçada. gosto de fazer natação, por exemplo. Você fez Cara, natação, jogou eu bola. nadei 12 anos da minha vida. Eu participei de muitos torneios aí afora. Ganhei alguns, perdi muitos, né? Eu já joguei basquete, eu era goleiro. Na verdade, eu comecei no futsal e depois eu fui para o campo. Eu cheguei a ter um convite para ir treinar no São Paulo. Eita. Que é o E seu time do coração é ou o meu não? time do coração. Então tamo junto de novo, é isso mesmo, tá vendo? A gente tá conectado aqui. E a minha sábia mãe naquele momento falou: você não vai nem a pau. Minha sábia mãe. Sábia, né? Porque naquela época eu era moleque, devia ter 13, 14 anos.
E eu nunca fui alto, né? Eu sempre fui elástico, tenho uma boa envergadura e tal. E eu, cara, modéstia à parte, eu jogava bem. É, Mas você imagina eu chegando no profissional com 1,70 m, né, cara? Não, não Isso não dava. ia acontecer. Não ia Essa acontecer conta nunca. não Não fechava. fechava. Então minha mãe foi sábia. Eu lutei full contact, eu lutei judô. Caramba. Eu sempre tive a minha vida muito atrelada aos ensinamentos do esporte. E eu A sempre disciplina, então, te deu aí, né? veio para mim nesse formato, né? E a gente estava falando agora há pouco da mesa, né? E certamente um dos pés da minha mesa é o esporte. Eu não posso ficar sem ele, porque aí a minha cabeça vai para o espaço. Hoje eu jogo tênis. É uma forma que eu encontrei de não atrapalhar ninguém, né? Porque aí eu jogo sozinho. É. Eu tenho um parceiro de vida e de tênis que é um amigo meu. Já falando um pouco da minha vida pessoal também, eu também sou muito próximo aos meus amigos, tenho amigos de infância desde molequinho, e isso também é um outro pilar da minha mesa, outra perninha da minha mesa é a minha família, obviamente, e os meus amigos, e eu não abro mão de ter esse momento comigo nunca. Obviamente que o resto eu faço tudo por obrigação, academia, pilates, é tudo por saúde, né? Mas essa outra parte aí para mim, o esporte sempre veio comigo e pela minha saúde e pelos ensinamentos que ele sempre me trouxe. E eu tento e tentei passar isso para os meus filhos também. É, eu sou joseense, na verdade. Minha família tá toda lá ainda, mas eu moro em Sorocaba desde 8 anos de idade, então eu me considero sorocabano. Uhum. Meus pais são de São José dos Campos, minha mãe, meu pai. Minha mãe era filha de militar, meu pai é filho de barbeiro, foi engraxate, e tenho muito orgulho de ter aprendido um pouquinho de cada um e certamente a combinação de muitas coisas me trouxe para esse lugar que eu tô hoje. Então, não importa de onde você vem, importa aquilo que você constrói, a sua forma de pensar, a sua ética, e aquilo que faz os teus olhos brilharem, né? No final, eu sempre digo que o esporte é uma coisa que faz meus olhos brilharem. Eu assisto, eu respiro esporte, não faço nada profissionalmente, mas aquilo que ele me ensina e também me dá ódio, como foi o jogo contra o Palmeiras, né? Anda dando Mas ódio, né? acho que faz a gente aprender um pouquinho de tudo isso também. Tem um irmão, ele é 5 anos mais novo do que eu, mora em Fortaleza, tem 2 filhos, uma delas é minha filhadinha. Eu tenho 2 filhos, um de 22 anos, que é o Enzo, formado na GV, trabalha no BCG, e tem um outro filho, que é o Leonardo, que está entrando no mundo agora, começa a prestar vestibular agora. Estou casado com a minha esposa já há 26 anos, juntos há 33. Hoje eu estaria preso, talvez, né? Quando a É, gente começou a namorar, eu tinha 19 anos, ela tinha 15. Então já faz muito tempo. É uma vida junto. Tem que um legal. cachorro também, um Golden, que a gente adotou recentemente. Está dando um trabalho gigante pra gente em casa. Mas esse é um pouquinho do André, cara. E tudo isso é importante para falar do André CFO. Né? Não dava para separar o que é o André pessoa do André CFO. Né? E eu gosto de contar uma passagem importante, depois eu vou deixar você falar um pouco, porque só eu falando é chato demais, mas para a gente dar um ponto inicial nessa conversa, quando eu tinha... Meu pai era diretor financeiro, como eu falei para você, e eu achei que era essa também a minha carreira. Eu gostava de ver a vida que ele levava e eu achava que eu também podia ir por esse caminho. E só que eu era super estudioso, até o segundo colegial, aí eu entrei pra bagunça. Na hora certíssima, né? Que é o segundo colegial. Na nossa época era o segundo colegial, O segundo seu dia ano D, né? O seu dia D tá Exato, aí. exato. E aí foi interessante porque todo mundo esperava que eu fosse fazer uma USP, uma faculdade pública, alguma coisa que condizesse com aquilo que eu representei até aquele momento. E por eu ter aproveitado, quando eu fiz meus 16 anos, eu comecei realmente. Eu falei, minha mãe não deixou eu jogar no São Paulo.
eu parei de treinar para ser algo profissional. Um Então, atleta eu podia mesmo já tomar minha de... cervejinha, eu podia comer alguma coisa diferente, eu já não tinha mais a obrigação com o meu corpo, com o meu descanso que eu tinha que fazer quando eu era atleta. Então, eu aproveitei esse momento e acabei, foi bem no segundo e terceiro colegial. E aí, no finalzinho do terceiro colegial, eu vi que a coisa estava descambando, eu falei, meu, eu preciso passar no vestibular, cara, o que que eu faço agora? E aí, era novembro, eu tinha ficado em recuperação em 2 ou 3 matérias, nunca tinha acontecido na minha vida. E aí eu comecei a estudar. E o último vestibular naquela época era a PUC. E acabei passando na PUC. Meu pai falou: Não, não vai fazer, filho, faz cursinho. Eu falei: Pai, se eu for fazer cursinho, eu vou continuar nessa vida que eu tô agora. Não dá, eu vou fazer PUC e depois eu tiro o atraso. Deixa pra mim. Confia em mim que vai dar certo. E aí a gente acertou que eu fui fazer PUC em Campinas, fui morar em Campinas. Mas o receio de todo mundo era, pô, ele não vai fazer uma faculdade A, B, uma GV, uma USP, uma Unicamp e vai fazer uma PUC. Cara, aí talvez eu tenha. Deus escreve certo por linhas tortas, e para mim, não vir para São Paulo no primeiro momento acho que me ajudou muito, que acho que seria uma mudança muito grande para aquilo que eu acreditava. E lá em Campinas eu encontrei uma faculdade que me acolheu e uma cadeira que parecia que era aquilo que eu tinha que, almejado minha vida inteira. Então, eu voltei àquele passo estudioso, ou nem estudioso, porque eu nem estudava, cara. Eu gostava mesmo daquilo que eu fazia. Então, acho que a minha paixão pela cadeira de CFO começou na Aí, faculdade. legal. André, existe o dia D e a hora H, né? Eu falo isso nos lugares que a gente fala assim, hoje é dia de clássico. Por exemplo, aqui hoje é dia de clássico. A gente tem que estar jogando em casa, né? Como a gente está. Só que também, e é o tema do programa, tem o nosso dia zero. Então, fazendo uma analogia aqui, o dia D é hoje, para esse episódio, e a hora H está sendo essa conversa. Mas o dia zero tem a ver com aquela preparação, tem a ver com algo que aconteceu na sua vida que fez você se tornar uma pessoa que você nunca mais iria mudar. Dentro da sua linha lógica de CFO, eu acho que a gente tem vários, né? A gente conversava sobre isso, né? Na nossa vida, existem vários momentos de transformação. Mas se a gente pegar pro seu legado, pro mundo financeiro, que momento a nível profissional que te colocou num nível que as pessoas que estão nos assistindo falar assim, nossa, meu, foi ali que ele se achou mesmo, já no mundo corporativo, né? Você falou um pouquinho da sua trajetória e tal, e ali tá um pouco do dia zero mesmo. Mas quando foi que você falou, meu, o mundo corporativo é a minha cadeira que eu entendi tal coisa? Qual que é o seu dia zero? Cara, essa é uma pergunta super difícil de responder com uma coisa só. Mas quando você tá me fazendo passar um filme na minha, Legal. na minha cabeça nesse momento, né? Porque quando eu escolhi fazer economia, a gente não sabe muito o que espera a gente na faculdade, né? Você não sabe se você vai gostar. Se você não vai, você imagina. Eu tendo meu pai como diretor financeiro, mais ou menos sabia o que ele fazia, ele acordava para o quê e ia dormir pensando no quê, né? Certo. Aham. Então, eu imaginei que isso fosse o meu mundo. Mas quando eu cheguei na faculdade e aí dá aquele clique, você fala, cara, eu tô aqui, é isso aqui que eu queria. E vendo aquelas. Tem um monte de gente, cara, uma turma de faculdade tem o quê? 60 pessoas, 50 no começo. Ah, aula de contabilidade é uma porcaria, aula de matemática financeira ruim, história, não sei o quê, não vou usar isso nunca na minha vida. E aquilo tudo fazia meu olho brilhar. Diferente dos meus amigos ou daquelas pessoas que não gostavam daquilo que estavam fazendo. Então ali eu já percebi que eu gostava. E como eu tinha prometido para o meu pai que eu ia, que não importava a faculdade, que ele ficasse tranquilo que tudo ia dar certo, até porque ele era engraxate e virou diretor financeiro, porque que eu, estando num patamar, meu pai sempre falou, eu trouxe vocês até aqui, eu só aceito daqui para cima, Legal. né? Essa boa. Então, eu falei, fica tranquilo que vai dar certo. E aí, eu logo no primeiro ano de faculdade já quis
entender o que que era o mundo corporativo e fui ser estagiário. Eu lembro que eu estava caminhando com o meu companheiro de República, né, que a gente morava junto, e eu falei para ele, cara, vamos fazer o programa de estágio da Caixa Econômica Federal? Era pertinho da minha casa, a gente tava caminhando e eu sabia que tinha vaga aberta porque estava no mural da escola, da faculdade. Aí nós entramos, aí a gente perguntou, nós dois fizemos a ficha e tinha uma prova de datilografia. Cara, eu não tinha a melhor ideia de como é que eu digitava uma máquina de escrever. E na salinha de espera, tipo essa arquibancada que tá aqui, numa salinha de espera, eu falei pro meu amigo, você manja de datilografia? Cara, me dá 5 dicas. E ele me deu 5 dicas, e essas 5 dicas eu fiquei martelando na minha cabeça. A hora que chamaram para a prova, eu peguei essas 5 dicas e, bum, coloquei lá dentro. E aí eu falei, cara, você deve ter ido super bem e tal. Quantas linhas você escreveu no tempo que deram para você? Ah, eu escrevi 4 linhas. Eu falei assim, eu também. Eu falei, ah, beleza, se você passar, eu vou passar também. E nesse momento, a gente ficou esperando lá, já deram a notícia e nós entramos no mundo corporativo. Só que era um banco federal, estatal, né? Mas mesmo assim, cara, aquele fato de você acordar e poder fazer alguma coisa em prol de um objetivo, eu tinha que digitar, sei lá, 100 boletos em 10 minutos. Então você tava, digitava, somava, batia, não batia. Fui um dos primeiros que operou uma máquina de telex na vida. Então, cara, umas coisas que isso tudo ia me mostrando qual era o caminho que eu tinha que fazer. Então eu nunca me contentei em fazer a mesma coisa o tempo inteiro. E essa cadeira e essa carreira, mais do que a cadeira, me dava a oportunidade de encontrar coisas novas para fazer que me desafiavam e que me traziam brilho para os meus olhos o tempo inteiro. E isso vem do dia zero até hoje. Eu não fico acomodado com aquilo que eu conquistei ontem. Hoje é um novo dia, eu já tenho na minha cabecinha tudo montado para quais são os meus próximos objetivos, qual é o meu planejamento futuro, o que eu quero do meu time, o que eu quero das pessoas. Porque a gente, quando a gente sai lá do mundo da execução para o mundo, eu já diria que para esse mundo do CFO, do Chief Finance Officer, que é que eu sou hoje, é o diretor financeiro, basicamente, Uhum. a gente deixa de ser executor ou trabalhar com dados ou técnica e passa a trabalhar com pessoas. E o que eu mais gosto de fazer, e eu descobri isso talvez no dia zero, é me relacionar, trabalhar com pessoas. E essa cadeira me dá essa oportunidade. Então, todos os dias eu acordo sabendo que alguém vai precisar de mim e eu também vou precisar de alguém. E aí a gente vai um passo à frente, um momento adiante. Nossa, que maravilha, né? Porque você. Eu vou fazer essa pergunta para todo mundo que vier aqui. E foi tão legal te ver pensando, voltando, sabe? Eu fui te admirando, realmente você entrou em flow, buscou a sua infância, seu pai, sua família. Cara, das coisas que eu anotei aqui, seu dia zero, dando ressonância daquilo que você falou, tem a ver com família, pai, jornada, tem a ver com faculdade, tem a ver com paixão. Na hora que você começou a ver as matérias aqui, você falou assim: Meu, eu amo esse negócio. Eu até escrevi aqui, ó, o que faz seu coração cantar. Isso aí fez seu coração cantar tanto. Você falou: Meu, deixa eu já tentar aqui um estágio, né? E dentro tem uma palavrinha, né, chamada reskilling, né? Aquisições de novas habilidades. Que você chegou pro seu amigo e falou assim: Me dá 5 de cara. Isso é maravilhoso. Ou seja, você tava tão querendo. Realmente esse é o seu dia zero. Você quis mais que todo mundo, você quis pra você. Isso é dia zero. Assim, ó, você sabe que eu tô hypado com o episódio de hoje. Foi maravilhoso. Foi a primeira pergunta que eu não consigo nem esconder o tão legal que foi entender o seu dia zero. E depois daí, só muito pra frente, né? Deixa eu te fazer uma pergunta depois que você se tornou essa pessoa, porque a gente conversou bastante sobre isso, que é você vem se tornando e isso é infinito. Não existe a sua versão que acabou. Existe a sua versão que está sempre em transformação. Pegando isso agora, né? Agora que você entendeu e você chama pessoas também no projeto, conta um pouco pra gente o que que é isso de verdade, né? Você fala sobre pessoas e eu acho que
Quem não entende de pessoas não entende de negócio. Eu falo para todo mundo, 100% dos seus colaboradores são pessoas, 100% dos seus fornecedores são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas. Ou seja, se você não entender de pessoas, você não entende de nada, né? Como é que faz? Qual que é a régua do André para conectar com o comportamento de pessoas para atingir a performance que você gosta como profissional? Cara, quem me conhece a fundo e que vai ouvir esse podcast provavelmente, é, sabe que o jeito que eu sou na empresa é exatamente o jeito que eu sou na minha casa ou com os meus amigos. Um Então, único CPF, né, André? eu acho que esse é o O segredo um. talvez o segredo principal, porque o que acontece eu, minha mulher fala assim, "Ah, você acorda mal-humorado, mas passa rápido, né? Porque é normal, sei lá, é o meu jeito. Depois eu entro numa vibração e eu passo o meu dia me entregando aquilo que eu preciso fazer ou com as pessoas que eu preciso é, é, conversar ou trocar naquele dia. E eu falo, eu tenho uma história legal, porque eu tomo café da manhã todos os dias no Quintas do Marquês, que é um restaurante que fica na Castelo Branco. Então eu saio de Sorocaba e vou para Alphaville. Então todos os dias eu passo lá e tomo um café. A sua rota. E eu vi aquele lugar abrindo. Então ele era um botequinho, depois ele cresceu daquele tamanho. Eu conheço o dono, e eu falo, eu chego lá no restaurante, a pessoa que entrega o, a guia lá que você tem que passar para pagar a conta. Eu abraço, beijo, bom dia, não sei o quê. Falo com todos os garçons. Todo mundo me conhece, me chama pelo nome, eu chamo todo mundo pelo nome. Então, esse é o André um pouco, né? Então eu vou num hotel, eu faço amizade com o garçom, faço amizade com o tio do bar, faço amizade com a recepção. E a minha esposa briga comigo e fala assim: ah, você já tá convidando, você mal falou oi, você já tá convidando as pessoas para comer um churrasco em casa. Mas isso é um pouquinho de mim, porque se a pessoa também sorri, se você sorrir, a pessoa te entrega um sorriso, isso abre portas. E eu tento usar isso no meu dia a dia o tempo inteiro. E eu lembro que eu estava num evento de distribuidores da BIC, deve ter uns 4 anos mais ou menos, e era no Mavsa. E eu fui com a minha esposa passar o final de semana, o evento começava na segunda, eu fui passar o final de semana. Aí eu fiz amizade com os garçons, amizade lá, e foi o evento dos distribuidores. Era um evento, eram 50, 60 distribuidores, e a hora que eu cheguei no evento, veio dois garçons trazendo a comida, a bebida e tal, e eu abracei e falei, e ele falou meu nome, eu falei o nome dele, boa tarde, bom dia, boa noite, eu já não lembro mais, e eu olhei o distribuidor me olhando e falei assim, é daqui que a gente conhece as pessoas. Ele é teu amigo, o garçom? Eu também não, eu conheci ele no sábado, quando eu estava aqui com a minha esposa, e a gente criou essa empatia. E ele falou assim, é daqui que a gente conhece as pessoas, porque não importa o que ele tá te trazendo ou te servindo, você tá interagindo com ele como se ele fosse teu amigo há não sei quanto tempo. Então, eu acho que isso é a chave é, de, não assim, da essência de todo mundo. Tem que ser a chave da essência de todo mundo, tá? Mas quando você está fazendo uma contratação, André, como é que você capta isso assim? Porque eu gosto do conceito, a gente já falou, né? Primeiro você faz amigo, depois faz negócio. Ah, a gente falou disso, Quando eu começo a te conhecer, se eu não me interessar por você, eu acho que não é genuíno, sabe? Não é legal. De verdade, eu tenho isso dentro de mim. Eu me interesso real por você. Eu acho que através disso você abre janelas, vou nem falar portas, né? Você tá no corredor aqui, é janela, porta, tudo abrindo. Mas na contratação, você está montando o seu time dentro desse mundo que você tem, desse núcleo que você acredita. O que que você bate o olho, e você fala, peguei, vem comigo. Ou bom, você tem né, a sua estrada é longa. Conta pra gente. O que que você bate o olho, e você fala, cara, esse aqui pode trabalhar comigo. Cara, é outra pergunta super complicada, né? Porque se fosse fácil, eu teria Todo mundo faria. acertado 100% das minhas contratações e eu também seria contratado por todos os lugares que eu já fiz entrevista na minha vida, né? Mas a característica humana, ela é complicada porque ninguém é igual a ninguém, né? A gente também falava disso nos bastidores, né? Eu te contava a historinha do pediatra, né? Aham.
que o meu filho mais novo era um pouquinho mais agitado do que o meu filho mais velho e a gente chegou no pediatra e falou para ele, poxa, mas eu dou a mesma educação, a mesma forma de trato, é o mesmo tudo e ele continua fazendo as mesmas coisas. E o pediatra virou para mim e falou assim, e aí é onde está o seu erro, né? Todo ser humano um é diferente do outro. Então o tratamento que você dá para um tem que ser diferente do tratamento que você dá para o outro. Mas eu acho que é um pouco de casca, cara. Você no final. Primeiro que é muito difícil. Eu sei que tem gente ruim nesse mundo pra caramba, né? Mas ser genuíno é muito difícil. Quando eu olho pra você, eu vejo genuidade nos seus olhos, eu vejo brilho nos seus olhos. Assim que, como provavelmente você também vê nos meus, né? Então acho que essa troca real, essa energia que flui no final, ela flui com qualquer pessoa. Seja a pessoa que está me entregando a comanda para eu pagar lá no restaurante, o garçom, seja um funcionário meu, seja meu chefe, seja o chefe do meu chefe. Ah, Nossa. Ser inteiro sempre, né? e- só que isso não é assim, era fácil se a gente conseguisse fazer isso o tempo inteiro, né? Infelizmente, o mundo corporativo, e aí o esporte também ensina muito disso, né? Às vezes você tem aquele cara que tá lá, você tá próximo a entrar numa luta, o treinador vira pra você e fala assim, faz cara de mal, não dá risada, bate no peito, bate não sei o quê. Mas ele não tá fazendo com o intuito de te motivar, ele tá fazendo com o intuito de desmotivar o outro cara que tá do outro lado. Entendi. Então, o mundo é assim, a gente infelizmente ainda tem muito disso intrínseco na carreira, no esporte, em todos os lugares. Eu prefiro fazer o contrário, eu prefiro fazer isso no intuito de motivar o outro e não de desmotivar quem está do outro lado, né? Se isso vai me dar energia, se isso vai me colocar sangue nos meus olhos, beleza. O que eu gostava de fazer? Eu tava lá, a gente tava, ia ser campeonato de natação, eu gostava de conversar com os outros nadadores, conhecê-los, É, saber o nome, onde eles treinavam, pô, quanto tempo você treina, não sei o quê, qual que é o seu tempo, e às vezes a gente descobria coisas ali que talvez só se eu ficasse com a cara carrancuda ali naquele momento, eu não teria descoberto que o cara nadava um tempo parecido com o meu, ou menor do que o meu, ou que ele não gostava o pior tempo dele era peito, o meu era o melhor, e eu sabia que ele nadava crawl melhor do que eu, e eu tinha, assim, talvez eu não soubesse, ali eu já estava entrando na água sabendo de tudo isso. legal. Então eu tinha que dar o meu melhor aonde eu era melhor, e também aonde eu era pior para tentar bater o tempo do cara, porque eu sabia que ele tinha tempo melhor do que o meu, né? Num jogo de futebol, a mesma coisa. Então, assim, óbvio que não é natural, né? Você vê esses caras do UFC, ou tem um monte de atores aí e tal, mas no nosso dia a dia, como quando moleques, não era ator, Claro. É. a gente estava sendo comandado para aquele caminho. É, Então acho que para identificar isso, cara, é um pouco de muito erro. A gente segue errando, né? Eu sempre existem ferramentas no mercado que te ajudam a identificar ou a te dar algumas dicas que aí com poucas perguntas aí você tem que aprender quais são essas perguntas que você faz. E muitas vezes, cara, a gente tem tanta empatia pela outra pessoa que está do lado que você tenta fazer com que a pessoa responda aquilo que você está querendo ouvir. Aham. E é um grande erro, Cara, porque no interessante. final, cara, você teve empatia pela pessoa, a pessoa é do bem e tal, mas ela não está preparada para aquilo que você tem para oferecer para ela. Se você colocar ela ali, ela vai falhar. E a culpa vai ser sua, não vai ser dela. Ou seja, muita empatia e conexão com a pessoa pode ser um erro também. Pode, porque você acaba criando pré-julgamentos ou pré-requisitos na sua cabeça, porque você fala, porra, o Luciano é legal pra caramba, cara, eu quero ele trabalhando no meu time. Mas aí eu começo a te fazer pergunta e você me responde algo que não é aquilo que eu preciso para aquela narrativa que eu tenho. E eu começo a tentar te fazer mais perguntas para ver se eu consigo pegar na tua resposta aquilo que eu quero para Algo falar. confortável pra gente, né? Então, isso eu acho que é importante saber. O segundo ponto, então você tem Cara, ferramentas, que você maravilhoso que você tem falou. a empatia, você tem o. Eu sempre chamo alguém que eu confio, que é muito diferente de mim, para poder conversar com essa mesma pessoa. Eu não tenho pessoas iguais no meu time. Legal. Nós temos um grande amigo em comum. Aham. Você acha que o Saulo é igual a mim?
Não, Não claro. é. Mas ele me complementa. Aham. Entendi. Ele me complementa bastante. Seja pelo lado técnico, seja pelo lado emocional. Tá Não bom. importa. Uhum. Então, trazer alguém para esse circuito que também pode ter uma opinião divergente da tua é fundamental para te dar a melhor escolha. E outra, os motivos que ele vai encontrar para contratar o Luciano são diferentes dos motivos que eu vou encontrar. Se a gente tem o mesmo objetivo no final, lindo. Se não, nós vamos divergir, ou nós encontramos uma segunda, uma terceira hipótese, ou é não. Né? E acontece isso o tempo inteiro. Isso faz parte do meu dia a dia. Eu contrato pessoas todos os dias. Então, Senão você, a sua parte emocional te mataria, né? na Se hora, você não tem alguém para trazer um pouco de razão, né? na É hora. bom ter o emocional, porque eu acho que a conexão humana tá aí, né? Mas a parte da razão com outras pessoas é. Então, o segredo tá aí. O segredo é você não estar sozinho na contratação, porque se você já tá montando um Jamais, time, cara. já chama o seu time para colaborar até na contratação. É isso, né? Jamais. Não dá pra. Eu não contrato ninguém com opinião própria. E eu gosto quando tem divergência, porque a gente pode ter uma convergência no final. Nossa, que legal. Então nunca é pessoal, né? Não. A contratação não foi pessoal e também a dispensa também não. Nunca é pessoal. Apesar de eu ser esse cara, assim, que tem um lado pessoal bastante grande, eu também sei colocar o pragmatismo no jogo também, muitas vezes. Então, é uma coisa que eu aprendi na marra, porque a minha cadeira no passado, ela exigia isso de mim. Então, colocar às vezes a armadura do pragmatismo é importante para uma decisão mais dura que eu tenha que tomar, né? Mas sempre com o olho no olho. A pessoa que está do outro lado, ela tem que saber que nós estamos olhando para o mesmo caminho. Legal, Nós queremos a mesma coisa. legal. Você tem seu jeito, eu tenho o meu. Você tem a sua forma de pensar e eu tenho a minha. Se a gente convergir lá na frente, beleza. Se a gente não convergir, nós vamos ter que buscar uma terceira via. Mas eu não vou te impor nada. Nossa, Não vou muito te bom. impor nada. Você põe um norte, vamos remar para lá É e isso. cada um com. Eu tenho uma frase que eu uso que é assim, ó: não há nada mais desigual que tratar com igualdade pessoas totalmente diferentes. Caramba. É meio, né, trava-língua, mas no final é bem o que você falou. Todo mundo é diferente, mas com o norte certo, todo mundo busca a mesma coisa. A gente tem que saber para onde a gente está indo e como a gente está indo. A minha carreira inteira, Luciano, foi uma carreira. Eu desenvolvi minha carreira em ambientes de transformação ou até formação. Né? Então, todas as empresas pelas quais eu passei, exceto lá no comecinho, que foi a minha formação base, né? Eu entrei ou para transformar alguma área ou algum departamento, ou até para formar alguma área ou um departamento que não existia. Transformar, Então, não existe transformação ou formação sem pessoas. Uhum. Cara, não existe. Não existe. Se você tudo começa pelo pilar pessoas. As pessoas têm que gostar daquilo que fazem para produzir o seu melhor. Então, sempre que eu vou para projetos de transformação, o primeiro passo é pessoas, necessariamente. Eu preciso entender se elas gostam de fazer e aquilo que elas estão fazendo é aquilo onde elas são melhores fazendo. Não adianta você botar um centroavante para ser goleiro. Tá. Ele vai defender? Vai. Porque, cara, ele tá no meio. É, Então ele sabe um pouquinho o que o é, goleiro tem que fazer, tem que se jogar na bola, beleza. é, Mas ele não vai ser o melhor goleiro. claro. Ele vai fazer o melhor dele ali. Ele vai estar feliz jogando como o centroavante, vai estar feliz jogando como goleiro? Claro Nunca. que não. Nunca. Então, o primeiro passo da formação ou da transformação é entender se você tem as pessoas certas no lugar certo. E você só sabe disso se você tratá-las como pessoa, não como peão, ou peão que eu digo peão de xadrez ou de dama, né? Legal. Como pessoas efetivamente. Tá. E uma coisa que me ensinou muito nesse caminho foi a pandemia, cara, porque eu tinha naquela época, hoje eu tenho. A gente fez tanta transformação na BIC, quando eu comecei na BIC há 10 Na anos BIC, é isso atrás, que eu ia perguntar. Você tá lá há há 10 10 anos, anos. Tá. Quando eu comecei na BIC, cara, eu vim para uma transformação, né? Eu fiz a empresa onde eu trabalhei antes, eu fui por uma formação. Tá. Quando eu cheguei lá, eram 9 países da América Latina. Quando eu saí, depois de 9 anos, 14 países.
não existia área financeira, eram 4 acionistas divergentes e eles precisavam de um CFO que convergisse. Então, ali foi uma formação. Então, comecei a área financeira praticamente do zero. Caraca. Praticamente do zero. Quando eu vim para a BIC, não. Foi uma transformação. Então, existia uma área financeira com um propósito que naquele momento era aquele que estava lá. E eles precisavam de alguém que transformasse a área para outro propósito, que é o que eles viam a empresa chegando naquele momento. Então, naquela época, eram 80 pessoas, mais ou menos, na área financeira. Hoje são 40. Então, você vê o tamanho da transformação que foi feita, né? Nossa, gigante. E a empresa dobrou de tamanho. Então, você tem... a transformação foi tanta, essas pessoas ajudaram tanto a empresa a andar, que quase as mesmas pessoas, troquei muito pouca gente, trouxeram a área financeira para onde elas estão, para onde ela está. Então, quando você faz esse movimento que começa necessariamente pelas pessoas, elas têm que se engajar numa coisa que você falou na sua primeira palavra aqui, que é o propósito. Elas precisam entender onde a gente vai chegar. Se elas não entenderem, não vai adiantar nada, porque as mudanças que eu vou fazer vão machucar. Machucar pelo lado pessoal, machucar pelo lado profissional. Muitas vezes o cara não sabe mexer no, sei lá, no copo d'água. Eu vou ter que ensinar esse cara a mexer no copo d'água. Vai doer, né? E tudo bem, não tem problema nenhum. Então, quando entrou o Covid, a gente estava na metade dessa transformação, ou já chegando até no finalzinho dessa transformação, e a gente se separou. De repente estava todo mundo separado, ninguém mais se via, ninguém mais estava no escritório. E pela primeira vez, eu setei na minha cabeça que eu precisava conversar com cada um do meu time. Cada um. Não importa a posição que ele tinha dentro da organização. E a gente trabalha ainda uma força de trabalho hierárquica. E tem pessoas ainda no meu time que estão há 35 anos na BIC, estão há 38 anos na BIC. E, cara, o momento de eu olhar na cara deles, ainda que fosse virtual, e perguntar, e aí, como você está? E deixar a pessoa falar. Eu fui as lágrimas não foi uma vez nem duas, cara, foram várias. Quase todas. As pessoas me contando, primeiro agradecidas, nunca um diretor financeiro tinha me ligado para falar comigo e saber como eu estou. Era sempre me cobrar de alguma coisa que eu devia. Porque eu não estava lá para conversar, você me deve esse relatório. Não, Entendi. era como você está. Então, essa conexão com as pessoas também me transformou. Na pandemia me transformou. Me transformou com o meu time, me transformou com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, com os meus amigos, porque sem essa conexão, que é o pilar da mesa, nada vai caminhar, cara. Nada vai caminhar. E as pessoas aprenderam a respeitar essa forma de ser e entregar cada vez mais. O meu chefe fala assim para mim muitas vezes, fala, cara, eu tenho o maior engajamento da BIC, o meu time é o maior engajamento da BIC no mundo, tá, hoje. E aí eles falam assim, cara, a impressão que eu tenho é que se você se jogar pela janela, todo mundo sai tudo correndo junto. atrás de você. E eu falo pra ele assim, não é do André, é do propósito que a gente entrega. Se eu deixar o propósito aqui, ninguém vai se jogar. Se eu só me jogar sozinho, mas eu deixar o legado, o propósito, eles vão ficar aqui. Então não é o que o André é como pessoa, é o que a gente como time construiu através, eventualmente, da liderança do André. Então tem essa Esse conexão. ritual de one-on-one você faz até hoje? Cara, menos, porque hoje a gente está mais presencial, a gente consegue se conectar presencialmente, mas eu não faço mais, e eu até falei esses dias, talvez eu esteja no momento de refazê-lo, depois de um tempo. Eu costumo, normalmente a gente vai para quem precisa, né? A gente olha, eu vejo uma carinha lá, uns olhinhos baixos, uma sobrancelha, Você pega assim, no ar. vamos bater um papo? Né? E aí eu chamo na minha sala, ou numa salinha de reunião, ou no café. Vamos tomar um café comigo? Mas é muito mais reativo do que proativo. Entendi. Né? Então olhando na carinha. Eu conheço eles muito bem hoje já. Meu time, o turnover no meu time é bem baixo. É muito mais forçado do que natural. Quantas pessoas são do seu time? Tenho 40 aqui no Brasil, mais 10 na Argentina. Nossa. 40 mais 10.
esses são diretos? Ou você tem Não, tem camadas? camadas. Tem Tá. camadas. Diretos são 5. 5. E quantas camadas tem assim? Normalmente tem mais uma embaixo e depois já vem o nível de analista. Tá bom. A gente tem mais uma embaixo e já vem o nível de Nossa, analista. muito legal. Bom, vamos entrar um pouco na BIC, né? Eu gosto de perguntar como é que joga o jogo fora do jogo. E esse fora do jogo é mais ou menos uma analogia assim, ó. Existe o show, existe os bastidores. Recentemente eu fui para Disney, né? Eu fiz uma expedição para lá e lá a gente entendeu, por exemplo, que o Mickey só tem um. Aí você fala, pô, mas só tem um? Como assim? O Mickey é um só. Agora, existem vários personagens, várias pessoas Que que interpreta. vestem o Mickey. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para Bic, né, através da sua ótica, claro, como é que é o bastidor? O que que tem coisas que você, claro, pode falar, né, que não é sigiloso, que é interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, sabe? Aquele que fala, meu, até na Bic é assim, ou tal. Conta algo de bastidor pra gente que é extremamente interessante para o mundo empreendedor, para o mundo de C-Levels e assim vai. A gente pode falar da BIC sim, cara, mas eu acho que a BIC, se a gente colocar interpretações, ela é um indivíduo e todos os indivíduos têm os bastidores, né? Então, talvez são bastidores um pouco diferentes, o que eu tinha na BIC, ou na Danone, ou na Cantar, ou na Diageo, no Play Center, onde eu trabalhei, que tinha muito Pô, que bastidor legal, também. você fez Play Center, cara, maravilhoso, muito bom. Tinha um bastidor lá do Play Center que a gente, quando entregava o budget, a gente ia pular do bungee jump. Sério? Que maneiro, pô, que Cara, a legal. gente chegava um pouco mais cedo, na hora do Isso é teste do skin the brinquedo, a game gente subia. real, né? Muito bom. Mas eu acho que todas as empresas, cara, tem um pouco de Disney. Todas elas. Óbvio que a Disney né, tá num patamar que é referência, né? Mas em termos de bastidor, é, é interessante que cada um tem o seu skin. Cada um faz um papel diferente dentro da organização. É, uma multinacional, como é o caso da BIC, ela não começa aqui. Então, se a gente quebra o relacionamento lá fora, toda a cadeia fica quebrada, né? Então existe uma confiança que você precisa ter na cadeia inteira para que tudo flua da melhor forma possível. Vai ter lombada, vai ter tropeço, é normal, é super normal. Mas você precisa estabelecer a confiança na primeira camada para que tudo que vem aqui no restante perceba que eles podem fazer o melhor deles sem ninguém se matar ou se jogar do sétimo andar, ou etc. Por quê? Se alguma coisa tá rompida no bastidor, se o meu chefe não faz o papel dele com o presidente global, se eu não faço com o CFO global, se o CFO global não faz com o mercado, com os investidores, com os acionistas, se alguma coisa quebra, certamente aquela que é uma cordinha, ela vai tremer. Quem está em pé vai ter que pular. Pum, pum, pum. Tô fazendo uma analogia aqui Muito bom. para entender. Mas isso não é só na BIC, né? Em todas as empresas, eu não sei na tua, mas provavelmente tem também. Então tem aquele cara que tem, além da responsabilidade dele do dia a dia, a responsabilidade de fazer com que a gente fique o mais estável possível dentro dessa cordinha. E como é que você faz isso? É gerando confiança. Confiança gera confiança, né? E aí tem tudo, você tem que entregar as coisas no dia, você tem que entregar na forma, você tem que tratar bem as pessoas, você tem que participar das reuniões, você tem que construir de uma forma com que você passe quase desapercebido lá para fora, para que você possa seguir crescendo, seguir construindo, seguir fazendo. Isso vai fazer com que a cordinha fique mais estável. E quem está aqui no comecinho dela não tenha medo de subir, Sim. né? Porque se você subir numa corda que tá blá blá blá, você vai cair. Então ninguém vai querer subir. E aí esse é E um, como é que um faz grande para problema. essa ressonância não ser um problema? Porque você está falando que talvez o maior desafio dos bastidores é realmente que a corda fique num tom certo, né? Vamos usar a analogia de um Ela, violão. ela pode tremer, ela vai tremer, né? Porque você não depende só dela. Se alguém vir e
bater nela, ela vai tremer necessariamente. Mas a comunicação fluida dentro da organização, para todos os lados, então para cima, para baixo, para o lado, para um outro, ela faz com que diminua as chances da corda tremer. E como que é a comunicação para ela? Eu falo sempre, a comunicação, quando falha, é culpa do comunicador. Se eu não souber me expressar, as pessoas vão fazer uma cara de ué. Como funciona essa comunicação de verdade? Assim, quantas vezes se fala o lance do óbvio, né? O óbvio tem que ser dito todos os dias. Como é que você, no seu departamento, com o seu time, né? Vamos pegar esse bastidor, esse recorte. Como é que você lida com a comunicação assertiva? Tá. A primeira coisa, antes de eu falar das ferramentas que a gente usa, uma coisa importante dizer, a porta da minha sala normalmente está aberta. Ela só está fechada quando eu estou num one-to-one ou em alguma conversa particular com você Tá, ou com qualquer outra pessoa. legal. Mas as pessoas precisam sentir. Não é só a porta tá aberta, né? Porque às vezes a porta tá aberta, mas aquele lá é diretor, não vou entrar na Isso, sala dele. Então, as pessoas precisam sentir que elas têm é, tranquilidade para entrar na tua sala para te contar alguma coisa. legal. E o sorriso, lembra que o sorriso que a gente falou lá no Lembro. comecinho? O genuíno, Ele é uma parte importante, né? Então, acesso e tranquilidade, então, você né? Tem precisa, que ser você acessível, mas precisa tem que ter ser isso. tranquilo. As pessoas sabem que ela vai entrar lá, você vai receber algum tipo de cobrança, entre aspas, uma cobrança para sermos melhores, mas você está entrando lá para receber isso. Você colocou na tua cabeça que você não está vindo na minha sala para bater papo e tomar café? De alguma forma você está buscando ajuda para ser melhor em alguma coisa, Legal. né? Você não vem na minha sala para tomar café só, né? Então, acho que tudo começa por aí. Depois, toda corporação tem as ferramentas dela. Então, a gente tem, com o meu time, eu tenho o que eu chamo de Hot Topics, que eu abro, eu boto todo mundo no mesmo ambiente, todo mundo fala dos três, eu não deixo falar mais que três, das três coisas que estão pegando para você nos próximos, normalmente são 20 dias, porque eu faço uma vez a cada 3 semanas. Tá. Então, quais são as três que estão pegando para você, as três que estão pegando para você? Por quê? Porque provavelmente as três, você no mercado financeiro, você sabe bem disso, as três que estão pegando para você certamente estão resbalando naquele outro, que está resbalando naquele. Então é o momento que todo mundo fala assim: é por isso que isso está Caramba. acontecendo comigo. Então é o primeiro momento que eu tenho. Segundo, com os meus diretos eu falo É absolutamente obrigatório todos os levar na dias. pauta essas três coisas, É André? obrigatório. Tá. Obrigatório. Com os meus diretos, eu falo absolutamente todos os dias. Tá, Então, nem que seja para falar, e aí, tá tudo bem? entendi. Todos os dias eles recebem uma chamadinha, um WhatsApp, ou um Teams, ou é no próprio escritório. Aham. E são perguntas abertas. Eu Abertos, tá. normalmente faço perguntas abertas que é para entender realmente o que está acontecendo de forma genuína, tá? Legal. Eu coloco isso sempre, e eu tô falando isso com tranquilidade, porque eles vão te falar, né? Eu acho que no primeiro lugar tá você se sentir bem. Se você não se sentir bem, você não vai produzir. Eu prefiro que você não trabalhe quando você está se sentindo mal, do que você vá para o escritório se sentindo mal. Legal. Então, a primeira pergunta é sempre nesse caminho. Depois vem as coisas de trabalho. E nessa reunião eu também aproveito para fazer o cascateamento das coisas que eu tenho na minha reunião com o grupo lá fora, Tá. e eu tenho reunião com o grupo de diretores financeiros, Aham. e eu cascateio isso para eles. Eu tenho reunião com o meu chefe direto, que eu cascateio isso para eles. E tenho reunião aqui com a diretoria daqui do Brasil também, que eu cascateio isso para eles. Então, a comunicação, eu falo, ela vem de cima para baixo, depois vocês têm que passar também. E depois me devolver, porque eu também posso passar para cima, né? A gente em finanças é ruim pra caramba de fazer isso, né? E você, na empresa que você tem, que trabalha bastante com contabilidade, a gente sabe que a contabilidade é o fim de tudo. Eu falo pro meu time, eles querem brigar comigo, mas é curva de rio mesmo, né? Curva de rio mesmo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que a menor quantidade de coisas pare nessa curva, né? Então, eu começo sempre, a grande maioria das vezes eu começo o Hot Topics com a contabilidade, que é para eles contarem o que está acontecendo. Porque Já entrega, já entrega, já entrega. alguém vai se ver resbalado aí. E, obviamente, que a organização não tem a menor ideia do que está fazendo lá.
na contabilidade. Qual é o teu papel? É fazer com que a organização saiba qual é o papel da contabilidade, de tax, de FP&A, etc. Sim. Então, assim, esse é o meu papel frente à organização. Não só a organização funcional, mas a organização como um todo, ao negócio, né? Hoje, na BIC, finanças participa de absolutamente tudo. Tudo. RH chama finanças, supply chain chama finanças, comercial chama finanças, marketing chama finanças. Tá em absolutamente tudo. Por quê? Porque o nosso intuito não é brecar ou falar não para ninguém. Então todo mundo aprendeu que finanças não é dizer não, é encontrar uma forma de fazer adequadamente aquilo que precisa ser feito. Né? Então eu não vou dizer não, vou falar para você, puta, me conta um pouco mais o que você precisa fazer que eu vou te ajudar. E aí a gente vai construindo essa transformação. Então hoje essa transformação só teve sucesso porque todo mundo aprendeu que é assim que tem que ser feito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, como dono da empresa, né? Eu sou o CEO lá hoje, mas eu queria um conselho seu sobre budget, né? Respeitar budget. E o tamanho de uma empresa como a BIC. Então, a pergunta é assim, ó. Como é que você projeta budget para algo que é declaradamente. Você pode pegar um histórico do ano passado e mais ou menos respeitar. E como é que funciona o budget daquilo que é uma anomalia? Daquilo que. Como é que faz para provar situações? Sei lá, vamos imaginar, a gente está no Outubro Rosa, certo? Nesse Outubro Rosa, vamos imaginar que você não pensou em nada. Como é que você aprova algo que não foi pensado? Porque eu sei que budget ou você respeita ou respeita, né? Não leva desaforo. Então, eu queria essas duas linhas. A primeira é, como é que você monta budget? Você pode escolher qualquer canal que você queira de algo declarado. E como é que você aprova new budget, né? Não sei se existe isso mesmo e como existe. Conta pra gente. Nós vamos sair um pouco do dia zero aqui, mas eu vou contar para você, acho que é legal para a turma que está assistindo. É, Como é que eu faço um novo budget? A primeira coisa é que, na minha visão, não existe budget sem ownership. Ok. Então, não é finanças quem faz o budget. Ah, Cada pedacinho da organização é responsável por uma parte do budget. Finanças vai ter a parte dela e a ok. consolidação do todo. Tá. Não é finanças a dona do budget. Sim. Você, como CEO da organização, você vai sentar com o time de vendas, vocês vão construir o top line, Ok. né? Óbvio, finança sempre vai estar ali para ajudar? Vai estar ali para ajudar. Você vai olhar, no caso do teu negócio, você vai olhar um pouco para o passado? Você vai olhar com a tua carteira de cliente, quem pode repetir, quem não pode repetir, o que eu já tenho de contrato de longo prazo, o que eu tenho de contrato de curto prazo. Você já vai ter uma base, mas você também vai saber o que você quer para frente. Né? E aí, esse para frente, cara, se você conversar com o Diego Barreto do iFood, ele fala, não aceito nada mais do que 100% de crescimento. Ele fala abertamente em qualquer podcast que você escute ele falar. E ele falou para mim um dia, olho no olho, falou assim, André, menos que 100% você não aceita. Eu falei, cara, meu negócio não é o iFood, né? Tenha cuidado com o que você tá falando Ah, e tá tudo certo. E cada empresa tem o seu, tá? Quando a gente fala de ownership, não é finanças que vai ser responsável por quanto você vai vender no ano que vem, por quais os clientes que você vai estar fazendo prospecção e você vai conquistar. Você sabe muito melhor do que eu que se você for em 10 clientes, a cada 10 você vai ganhar 2. ok. E esses 2, mais ou menos o preço desse contrato por tanto tempo, te dá tanto de dinheiro. Não, é isso que você tem que trazer para dentro do budget. Eu costumo dizer o seguinte, budget é legal, mas antes do budget, você precisa ter o seu planejamento estratégico. Ok. Qual é o teu propósito? Tá. Qual é o teu. Aonde você quer chegar com o dia zero? Ok. André, eu quero chegar no episódio 101 com o Joel J. Isso. Beleza. Esse é teu propósito. O Tá. teu time está engajado nesse propósito? O que você vai fazer até você chegar no centro? Pô, você tem que fazer com que tenha audiência, com que as pessoas vejam, com que seja agradável, com que as pessoas que venham aqui tragam alguma mensagem adequada. E para fazer isso, você vai ter mais ou menos um planejamento de quem são os seus headliners que vão fazer com que isso se impulsione até o JJ chegar aqui, que é o Legal. teu, que vai ser o teu
próxima revisão do teu planejamento estratégico. Então, dentro do propósito declarado, tipo esse do JJ, aí que eu crio o budget. Porque eu não posso parar pelo meio, cara. O propósito Exatamente. é declarado, a ação está declarada. Exatamente. Então aí Maravilhoso. você começou o teu top line. Ah, mas e as despesas? Você acabou de falar, como é que eu faço para colocar o Outubro Rosa? De novo, cada departamento ou cada pessoa da tua responsabilidade, eu não sei o tamanho da tua empresa, mas ela vai saber o que ela tem que fazer. Primeiro, tenta não dar para elas o que elas fizeram no passado. Deixa elas falarem o que elas vão querer fazer no futuro, sem mostrar para elas o que elas fizeram no passado. Porque se você falar para ela, você gastou R$ 100 de água, ela vai meter lá R$ 100 pro próximo ano. Uhum. Enquanto você der a chance para ela, eu tomo 5 águas, vai me custar 50, ela vai te botar 50, ela não vai te botar 100. Então, a gente chama isso de OBZ, né? Budget base zero, mas é quase natural. Ah, eu contratei 5 consultorias. Esse ano você precisa de 5 consultorias de novo? Entendi. Pode dizer que ela fala, não, só preciso de uma. E deixa. Esse é o papel Depois, você forte. com o teu financeiro vão olhar para ver se faz sentido. Entendi. E vão questionar. Perguntas abertas novamente, não perguntas fechadas. Mas o ownership está nessa pessoa. Se ela não colocou nada no budget zero, no budget para o Outubro Rosa, cara, é o que eu falo assim, o saco de dinheiro é um só. É importante para o teu planejamento estratégico fazer o Outubro Rosa? É importante para o meu planejamento estratégico. Ok. O que é menos importante do que o Outubro Rosa? O que é menos importante é o Novembro Amarelo. Então vamos deixar de fazer o Novembro Amarelo e vamos fazer o Outubro Rosa. Então você tira, o saco de dinheiro é o mesmo. Você tira de um saco de dinheiro e bota no outro. Essa é uma das formas de você controlar o teu budget. Legal. Dói. Então existe um Dói, velho. budget universal, então, que você está falando? Para mim é o seguinte, uma vez que nós fechamos na organização um saco de dinheiro, esse saco de dinheiro é da empresa. Tá, Se você precisar de ajuda e eu estou sobrando, eu vou te dar, legal. desde que esteja alinhado com o planejamento estratégico. Entendi. Aí eu preciso da comunicação, do compartilhamento, o propósito único, o planejamento estratégico te determina qual é esse propósito. Se você vai para um lado e eu vou para o outro, cada um vai ficar protegendo o teu quintal, nós não vamos fazer Outubro Não, aí já Rosa. tem a racha, Nós né? não vamos fazer Outubro Rosa. Aí você vai ter que entrar, você como CEO, como o teu voto de Minerva. Aí tem várias formas de você fazer isso. A segunda forma é você ter um colchãozinho dentro do teu budget para esse tipo de surpresa. E como é que você constrói esse colchãozinho? Você vai ter que tirar um pouquinho de cada um, só que aí não vai doer tanto, porque você tira você vai tirar 10, você guarda para você. Esses 10 não mudou. O saco de dinheiro continua sendo o mesmo. Você guardou para você, você tem lá para um Outubro Rosa ou para um Novembro Amarelo, seja lá o que for. E por último, que aí dói no CEO, em todos eles, é o seguinte, cara, não tem dinheiro sem dinheiro. O que a gente pode, que contratinho que a gente vai conseguir mais? Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? Tem ali um pushzinho que a gente pode dar para poder trazer mais dinheiro para dentro e não afetar a minha margem? Eu vou gerar dinheiro para gerar investimento. Então, ganhei mais um cliente. Eu preciso colocar tudo isso no meu bolso. Você é empresário, você que sabe. Eu posso colocar isso no meu bolso, eu posso reinvestir na organização. Claro. Vou reinvestir de que forma? Na forma com que eu acho que vai no propósito da organização. Maravilhoso. André, cara, que maravilhoso, cara. Você vê que eu tô aqui deslumbrado. Vamos indo pro caminho final. E essa pergunta final é o seguinte, ó. Para todo mundo que está nos escutando, existe o famoso segunda-feira sua linda. Porque toda vez que a gente está falando, tudo é muito lindo, tudo é muito belo, parece que nada tem problema, né? Dentro das linhas, eu sei que tem um monte de problema e eu sempre falo que as pessoas têm que entender e ficar confortável no caos. Eu gosto de usar isso aí. Eu fiz uma expedição lá na NASA que eu fiz essa pergunta pro astronauta. Falei, cara, como é que você fica confortável no caos? Porque o astronauta é feito para ir e voltar. Mas ele é preparado para o caos, cara. Isso é maravilhoso, né? E eu acho que o mundo do empresário também é isso. Só que existe aquela pílula que é E na aqui. solidão ainda também, assim como do astronauta. E na solidão. É isso que conecta total. Então existe aquela famosa segunda-feira sua linda. Na segunda-feira, o que eu faço na segunda-feira? O cara tá com a mesa dele aqui, abriu o notebook dele, o que ele faz? Então, como CFO, como conselheiro, você está sendo conselheiro agora da audiência.
O que não pode negligenciar mesmo, né? Qual é o seu conselho pro cara que vai abrir o notebook, vai trabalhar e ele fala, cara, isso eu não posso deixar de fazer. O que seria? Eu vou começar do lúdico primeiro, tá, cara? A primeira coisa é se assegure que você gosta de fazer o que você tá fazendo, né? Isso é o lúdico, porque se você acordar na segunda-feira desanimado, desgostoso, não querendo fazer o dia zero ou qualquer uma das outras coisas que você tem pra fazer, cara, pode ser, você pode ganhar na loteria, você não vai estar feliz. Legal. Então, acho que a primeira coisa é se assegure que você tá fazendo aquilo que você gosta. Isso já é meio caminho andado, cara. Meio caminho andado. Se assegure que você tá rodeado de pessoas que têm o mesmo propósito que você ou que também gostem de fazer aquilo que você gosta. Se assegure que você tem pessoas que estão dispostas a entregar mais e melhor do que você acha que você pode, não que você quer, porque você sempre quer entregar o melhor, Tá. né? Mas que consigam te trazer isso. Então, isso é a parte, para mim, é a parte lúdica, tá? Legal. Eu nunca começo a segunda-feira na segunda, tá? Então, acho que isso eu faço um balanço da sexta-feira, Tá. o que ficou aberto, o que ficou fechado, o que foram pontos que eu não consegui tocar ou que eu despriorizei. Próprio com o time, essa review. Primeiro comigo, Tá. tá? Então, o que eu não consegui entregar na semana, eu fecho na sexta e eu já abro a minha segunda na sexta. Então, se eu tenho que agendar reuniões novas, eu agendo. Se eu tenho que ligar para alguém e eu tento não fazer isso depois do horário, isso é importante, porque eu não posso pedir para o meu time se cuidar se eu não dou espaço para eles se cuidarem. Legal. Então, máximo 5:30, 6 horas estourando, quando um pede ou outro, eu ainda tenho esse contato de bico. Falo, cara, o que você tá me ligando agora? Entendi. Né? Mas eu tento fazer isso no final da sexta-feira. Por quê? Porque na segunda, a primeira coisa que eu faço é dar espaço para eles. Eles precisam falar com o time deles. Tá. Então, eu sei que nas primeiras 2 horas eles estarão conversando com os times, fazendo cascateamento, ou follow-up, ou discutindo os projetos que precisam entregar na semana, fazendo toda essa parte de planejamento interno, não sou eu que faço, são eles que fazem. E isso é de segunda-feira, essa planning? Na segunda-feira É um ritual. é um ritual. A gente criou esse ritual dentro do time. Então, o time de controladoria financeira faz o seu, o time de controladoria de negócio faz o seu, de tax faz o seu, cada um faz o seu e todo mundo já está pronto Você para tem a daily também? segunda-feira. Tem o quê? Daily? Diariamente vocês também fazem mini reuniões ou não? Cara, eu faço com o meu. Eu falei para Você você, falou, eu você converso falou, com o mas meu eu. time todos os dias, mas não é uma reunião formal todos os dias. Não, até porque reunião é que não falta, né? Nossas agendas parecem mais agenda de obstetra do que qualquer outra coisa. Então, Com reunião aqui, certeza eu deve ser. tento minimizar as reuniões, tá? Essa é a tática é essa. Se você comunicar uma vez só bem comunicado e deixar espaço para as pessoas produzirem o que precisam ser produzidos, você não precisa fazer reunião todos os dias, Concordo. né? Então, a minha segunda-feira é basicamente isso. Eu deixo a parte da manhã para eles se planejarem, até por isso eu tô aqui hoje com você. Legal. Tá vendo? Deu certo. Eu fechei a minha agenda na sexta, eu sei o que eu preciso entregar, não só essa segunda, mas como a semana inteira. O meu chefe está fora, então eu tô aqui na operação como um ponto focal da operação. Obviamente, contatos todos feitos, todo mundo Fazendo sabe que eu tô brand aqui. pra BIC, né? Que é por isso que você tá Fazendo aqui. branding e tudo isso é possível de novo. Por quê? Porque você tem pessoas boas, comprometidas e focando naquilo que precisa entregar. Cara, cada vez mais, e aí a gente começou assim, eu vou terminar assim também. Sem pessoas, você não consegue entregar nem um terço daquilo que você tem condição de fazer. E essas pessoas também sem você ou sem outras pessoas também não conseguem. Então, o propósito que você tanto trouxe aqui é como você sobe as pessoas no barco. Como o dia zero é tão importante para você, como eu vi o teu brilho nos seus olhos, ou quando a Marrene me ligou, ou quando o Saulo me contatou, me conectou. Se não me conecta, eu não subo no barco e eu vou arrumar 1000 desculpas para não estar aqui com você hoje. Sim. Só que o contrário também existe.
refiz a minha agenda para liberar amanhã aqui para estar com você. Então, o primeiro passo é arrumar esse propósito, brilho nos olhos, a paixão de quem está aqui, envolve a paixão de quem vem junto com você, todo mundo no barco. Segundo, temos que remar todo mundo para o mesmo lado. Não adianta a gente remar cada um para um lado que nós não vamos para lugar nenhum. Como eu faço isso? Comunicação. Então, você tem o propósito, eu comunico como a gente vai chegar e nós temos que chegar todo mundo junto. E sem pessoas, cara, sem gente remando, o barco não anda. Pode ter vento. O vento pode soprar para tudo quanto é lado, mas se você não souber para onde você vai, você pode ter o vento que você quiser, cara. O vento que você quiser, ele vai te soprar para tudo quanto é lado. Se você não tiver alguém ali colocando a vela para onde você precisa ir, e aí quem coloca a vela, você sozinho não dá conta, cara. Não dá conta. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho. Exato. É bem por aí. Falamos aqui com esse monstro sagrado, eu acho que eu vou ter que te convidar de novo, né, cara? Porque o tempo está nos tirando do game agora. Cara, talvez eu não tenha palavras para agradecer o que foi hoje. Muito obrigado por tudo que você contribuiu para esse propósito que eu não estou escondendo de ninguém, que é lindo e maravilhoso. Cara, obrigado meu eu. irmão. Eu que agradeço, foi um prazer te conhecer e ver esse brilho no seu olho, cara. É algo que a gente procura todos os dias, né? E simples, por mais simples que as coisas pareçam, se elas não tirarem essa faísca de você, você vai descartar e vai deixar a prioridade lá para trás. Então, cara, parabéns por perseguir isso, parabéns por encontrar uma forma de ajudar, acho que o ecossistema como um todo, né, cara? Então é muito legal. No que eu puder contribuir, você pode contar comigo. Foi um prazer te conhecer. Obrigado, Saulo, pelo apresentação e essa aproximação. Cara, e conta comigo. Show de bola. Obrigado. E para você que nos ouviu, não deixe de compartilhar isso, mande para aquele seu amigo, para aquele seu parceiro, mande até para quem você não gosta, porque conteúdo bom tem que ser compartilhado. E ó, a mensagem final é: se você estiver pronto para descomplicar, então bora. Bora, let's go.